Bom, vamos lá então começar o nosso podcast do Prometrópole, mais um nesse dia maravilhoso que nós estamos realizando o Smart City aqui na Arena da Baixada. Esse podcast hoje vai ter um tema assim voltado à agricultura familiar, principalmente relacionado à nossa região metropolitana de Curitiba. E para falar sobre isso, né, nós temos dois convidados especiais aqui que entendem bastante do assunto, cada um na sua seara. Nós temos aqui o Rafael do IDR e também a Mariane Reis, nossa advogada, que cada um vai se apresentar aqui primeiro, até para eu não cometer nenhum erro, né, e falar alguma besteira. E eu gostaria de começar pelas damas, pode ser, Rafael? Com certeza. Então, a Mariane, por favor, faz uma breve apresentação e depois o Rafael, e a gente vai começar a fazer esse bate-papo legal. Perfeito, eu sou a Mariane, eu sou advogada e eu atuo com agronegócio. E o que significa atuar com agronegócio no direito, né? Significa que a gente tem várias áreas que estão envolvidas. Então, a conversa que a gente vai ter aqui hoje é justamente sobre isso, né? Como o direito pode ser uma ferramenta para ajudar esse setor que é tão importante para a produção de alimentos, para a produção de fibras, né? E até hoje de energia, como é o caso dos biocombustíveis. Então, a gente precisa realmente unir esse conhecimento jurídico para trazer mais resultado para esse setor tão importante para o Brasil e para o mundo. Maravilha. Rafael. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver assistindo, independente do horário. Bom, me chamo Rafael Branco de Araújo, sou engenheiro agrônomo, atuo no IDR Paraná tem 9 anos como extensionista e hoje estou como assessor regional daqui da região de Curitiba e a principal pauta aqui que a gente traz é o projeto que eu assessoro, né, faço a coordenação dele, de agroecologia. Né? A gente está aqui hoje no Anel Metropolitano, uma metrópole aí que temos cerca aí de 3 milhões de pessoas, então esse povo precisa comer. Né? Então o grande desafio é como é que a gente alimenta essa população com alimentos sustentáveis, com alimentos orgânicos, agroecológicos. Então todo esse setor do agro aí que a Mariane falou, como é que a gente coordena e organiza isso tudo? Então, Rafael, já vou fazendo um gancho então com você. Eu tenho acompanhado um pouquinho essas discussões, né? A gente viu lá no ano passado, né? Houve a apresentação de uma prévia ali da questão do mapa da comida, né? Na região metropolitana. Eu acho que é esse o nome, não lembro se é esse a nomenclatura, mas que a gente conseguia. Eu lembro que teve a participação do IDR também. E a gente consegue identificar mais ou menos quais são os potenciais, o potencial de produção da nossa região, como se organiza as famílias, né, os produtores da agricultura familiar, onde tem um déficit, como que está as questões da participação do Estado, dos municípios. Faz um panorama para a gente poder acompanhar melhor. Legal. Então, hoje a gente está via Prometrópole, né, Tiago? A gente precisa citar aqui o Prometrópole, através dele também, com o apoio de multi-atores que temos no Prometrópole, a gente entendeu que era necessário, antes de organizar as cadeias produtivas aqui do entorno da região e da região metropolitana, Vale do Ribeira, o Anel Metropolitano e também o território Gralha Azul, ali divisa com Santa Catarina, a gente precisava entender quais eram as vocações, né, produtivas, as vocações das famílias produzindo alimentos, e hoje a gente tem isso bem mais claro, né? Então, hoje no IDR a gente estruturou um planejamento de desenvolvimento regional, elencando as principais cadeias produtivas de hortaliças, de frutas, de produção animal, grãos, né? E hoje nós temos 19 principais que vão direcionar o foco de trabalho não só do IDR Paraná, mas também de outros atores, de outros parceiros que a gente tem atuando. Lembrando que o IDR Paraná ele faz a assistência técnica aos agricultores, executa políticas públicas, então Pronaf, né, ele executa políticas públicas de estradas rurais, ele executa também subsídios para painéis solares na propriedade rural, que é o Renova Paraná, e aí afora, né? E partindo disso, então, o IDR, além de executar, ele também tem o objetivo e a finalidade legal, daí a gente entra na área da Mariane,
de coordenar e fazer gestão da ATER no estado do Paraná. Então, a gente chama todos os atores, né, que têm diversos interesses nesse meio, para trabalhar junto e construir um plano de desenvolvimento integrado entre as instituições. Diante desse fato, assim, Mariane, que a gente vê que existem muitas políticas públicas que realmente são colocadas em prática e que funcionam, principalmente no estado do Paraná, né, que tem uma capacidade imensa de fazer acontecer, né? Nós hoje o Paraná é o estado, né? A gente sempre fala que é o estado que alimenta o mundo, e que é movimentado pelo agricultor familiar, né? De certa forma, né? O que você hoje, o que se identifica como principais carências que nós temos no ponto de vista até de conhecimento dessas famílias, onde eles estão perdendo, de que maneira contribuir no ponto de vista jurídico, como que você faz essa análise? Perfeito, Thiago. São vários desafios, né, que a gente verifica no ponto de vista jurídico, mas que está sempre relacionado a outras áreas também. Então, a primeira questão o produtor rural ele tem algumas questões de falta de informação sobre alguns direitos, né? E aí esse papel que ele falou ali do IDR é sempre muito importante por dar acesso. Então, dar acesso a crédito, né? Como é que o produtor vai acessar essas linhas todas de crédito subsidiado? Essa é uma grande dificuldade, mas existem outras questões. Por exemplo, a regularização da terra. Essa ainda é uma questão aqui na região metropolitana. Nós temos muitas áreas que o produtor ainda não tem lá o seu imóvel com a matrícula certinho, né? Se pegar o Vale do Ribeira, então, que é uma região bem deficitária e mais ainda, né? Com certeza. Sim, e isso gera gargalos, né? Porque como é que ele vai acessar crédito se ele não tem um imóvel para dar como garantia, por exemplo, né? Que é a principal garantia que o produtor rural utiliza. Então, esse é um ponto de atenção. Mas existem outras questões, né? Na região metropolitana, vocês falaram bastante aqui sobre a parte de cultivo de hortaliças e de frutas. Normalmente são propriedades menores. E aqui a gente já começa a ter discussão se ele está produzindo no imóvel urbano ou rural. Por quê? Porque os nossos municípios da região metropolitana, eles estão tendo essa área urbana sendo ampliada. E aí você chega em regiões limítrofes, em que se eu passo a cobrar IPTU daquele imóvel e não mais o ITR, isso inviabiliza algumas produções, né? Então, alguém que está lá, uma propriedade pequena de morango, isso realmente vai tirar toda a margem daquele produtor. Então, esse também é um desafio. E esse ano eu falei bastante sobre a parte da sucessão no campo para agricultores familiares aqui da região metropolitana, e essa é realmente uma grande dor. Por quê? Porque eles não têm mais os sucessores, né, os filhos, querendo dar continuidade a uma atividade que era exercida ali há bastante tempo. Então, o produtor está preparado para passar por por essa transição, por esse momento? Aquele produtor envelhecendo, ele tem alguém que dê continuidade? Ainda é uma questão. E ela é uma questão jurídica também, né? Vocês têm, Rafael, do ponto de vista do êxodo rural aqui na nossa região metropolitana principalmente, né, levando em consideração que hoje nós temos, para quem não sabe, né, nós temos a segunda maior área metropolitana do país. São 16 mil quilômetros quadrados, né, com muitas peculiaridades. São 3 micro-regiões onde existe uma vocação, uma cultura, né, da agricultura muito forte, mas que tem em alguns casos, ao longo dos anos, tem mudado isso. Você tem um panorama sobre essa situação? Tenho sim. Então, pessoal, hoje a gente usa dados do Censo Agropecuário de 2017. Nós temos cerca de 330 mil famílias hoje no rural do Paraná, né? No censo anterior, de 2008, a gente tinha 400 mil. Nossa. Né? Então a gente tem 70 mil famílias a menos no rural, né? Isso estado. Aí, quando a gente pega aqui para a região metropolitana, a gente tem a pressão urbana muito mais forte, como você bem citou. Então, a forma da gente lidar tem que ser totalmente diferente do restante do estado. Porque, veja, temos uma região com uma complexidade diferenciada aqui, né? E para nós, pessoal, é um desafio que o agricultor fique lá, e a Mariana coloca um ponto que é nevrálgico assim, para nós em toda a extensão rural, não só no Paraná. Nós, semana passada, recebemos uma comitiva da Asbraer,
né? Que é um órgão que representa todas as ATERs, né? Os órgãos de ATER do Brasil. A gente recebeu 25 estados aqui semana passada. E, como bem a Mariane falou, da dor, né? A maior dor. Todos têm diferentes problemas de clima, de solo, com particularidades, mas um dos grandes problemas que todos colocam na mesa é a sucessão familiar rural. Então, isso sim é um grande fio condutor para qualquer discussão que a gente for fazer, né? Mas falando aqui da complexidade, a gente vê que atrair o jovem rural através de tecnologia, então um programa que consiga colocar uma internet boa no rural, se 5G, se é satélite, Starlink, enfim, a gente precisa de soluções assim, de lazer também no rural, que eu tenha uma estrutura, né, um aparato de políticas públicas que deem condição, estradas de qualidade também, né? Mas se eu puder complementar, Rafael, uma questão, né, que normalmente as famílias colocam se eu só posso pagar R$3.000 para o meu filho ficar comigo, e se ele for para o mercado ele vai ganhar 10, ele não vai ficar. Né? Então, essa questão sobre a propriedade ser sustentável do ponto de vista financeiro é uma grande preocupação. Né? Então, a gente sabe que o produtor ele é muito bom em produzir. Né? Isso a gente não pode tirar o mérito do Brasil de forma nenhuma. Mas eu ainda vejo uma fragilidade na gestão da propriedade. Então, muitos produtores eles ainda não se veem como essa empresa a céu aberto. Eles não fazem uma boa gestão realmente desses recursos como um todo, né? Eles têm uma boa produtividade, muitas vezes, né? Claro, a gente sempre depende de questões climáticas e de outros fatores, mas a gestão, ela ainda não é uma gestão profissional, e aí a gente tem esse tipo de dificuldade, né? Então, claro, essas questões todas que ele trouxe aqui são muito importantes, mas eu vejo que a parte financeira é um grande gargalo que a gente tem para resolver essa situação. Excelente colocação, Mariane. Eu até vou não mudar de assunto, mas vou trazer um tema novo aqui, que na verdade acho que vocês já devem estar acompanhando. Está para tramitar agora na Câmara de Curitiba aqui um projeto de lei onde Curitiba vai fazer parte do consórcio metropolitano multifinalitário, que antes era o Comesp, né, que ainda é o mesmo nome, que era de saúde, e hoje ele atende também a questão da agricultura. Eles ganharam a chancela de poder, através do SIM, né, você passa a ter uma inspeção regional, sendo assim, né? E você faz contribui para fazer... SUSAF, né? Isso, que era o SUSAF. E consegue fazer essa comercialização regional. Era uma dificuldade, e é ainda, né, uma dificuldade que o produtor aqui artesanal de produtos de origem animal ainda tem, né? Sim. Por exemplo, eu quero comprar um ovo caipira de Campo Magro, ou ali o mel de Mandirituba, né? Ou, enfim, algum outro produto, a linguiça que é produzida ali em Agudos do Sul. Hoje, o queijo de Campo Largo, que é muito forte, hoje o Curitiba tem dificuldade de comprar isso. Sim. A não ser que for comprar em grande escala, e daí o pequeno sofre com isso. Então, Curitiba está avançando nesse sentido, tá para passar. E logo depois disso, eu acho que daí tem que ter um trabalho, uma união entre vários entes, para que a gente possa estimular esse comércio e Curitiba passe a ser realmente, que já é, né, mas um grande consumidor desse específico produto. Vocês têm acompanhado essa discussão? Então, Thiago, eu particularmente não trabalho com a cadeia animal. Eu trabalho mais com a parte vegetal. Então, confesso que estou meio por fora. Claro. Mas, sim, a gente conseguindo o consórcio, já temos o consórcio, né? E aí a gente abre a possibilidade de comercialização de produtos de origem animal, como você bem citou. Os agricultores familiares, que são muito pequenos, né? Que por vezes eles passam pelas mesmas inspeções, ou muito parecidas do que um médio ou grande, né? Porque a legislação ela é complicada mesmo para produtos de origem animal. É um assunto sempre espinhoso, mas eles começam a ser mais competitivos do que anteriormente, né? Então, vai na linha do que a Mariane falou. Os agricultores passam a ter uma oportunidade, então, de mercado que antes não tinham, né? A gente tem que discutir agora, na minha visão, em quais aparelhos públicos eles vão comercializar. Por exemplo, vai ser no sacolão da família, vai ser no armazém da família, né, também.
Mas e aí? Vai ser a mesma tributação para ele do que para um agricultor de médio, grande porte, né? Então, isso nós temos que discutir também, porque se a gente quer que eles se tornem competitivos, a gente tem que dar formas para eles ser, né? Temos que ser equânimes, né? Com certeza. E até, na verdade, eu queria saber a tua opinião em relação a esse tema, mas vou colocar mais um tema, com relação aos atravessadores, né? A gente, não só na questão do produto de origem animal, mas a gente sofre com isso lá, por exemplo, na região de Piên, ali, que antes eles sofriam muito mais com a questão do fumo, Tijucas do Sul, com o champignon. A participação dos atravessadores, né, pagando muito mais, um valor muito aquém daquilo que eles esperam, porque de repente eles tinham essa dificuldade de chegar no mercado, né? E o que você acha disso? Tem algum mecanismo no ponto de vista jurídico que dá esse suporte para esses agricultores? Sim, Thiago. A questão da comercialização, ela é sempre um ponto fraco para os produtores, né? E a gente sabe que isso é para pequeno, para o médio e para o grande. Porque, às vezes, né, o grande também está produzindo commodity, teria que ser grande num outro nível. Então, a gente acaba sentindo essas dores no agro como um todo, né? Então, é uma questão comum. E, claro, existem estruturas que podem ajudar nisso. Então, o fato de você ter uma cooperativa ou uma associação de agricultores familiares, ela sempre ajuda na questão da comercialização, né? E ela pode, inclusive, ajudar a dar um outro passo, um passo mais para frente, por exemplo, na agroindústria. Então, um exemplo muito bacana que eu vi esse ano foi a parte da produção de morango, aqui na região metropolitana. Morango é uma fruta muito sensível. Que bom que você viu o morango daí. A gente bateu tanto nessa tecla no passado e que bom que deu visibilidade. Porque o que aconteceu? O morango é uma fruta muito sensível, né? Então, como é que você comercializa o morango? Você faz ele chegar ali da propriedade até o teu consumidor final. Pense como cadeia de distribuição do alimento. Ela tem que ser muito ágil, né? Isso também tem um custo. Mas se eu faço esse morango desidratado, por exemplo, e consigo comercializar de outras formas, para inclusive indústrias que estão aqui na região metropolitana de Curitiba e estão importando, a gente já muda toda essa história. Sim. E o poder, né, Com certeza. de vender mesmo esse produto, né, conforme a demanda. Então, eu acho que essa é uma questão muito, muito interessante, né, que essas organizações em associações ou cooperativas podem colaborar. Tem algo parecido que aconteceu com a Apocan lá de Cerro Azul, né? Porque, na verdade, eles estavam sofrendo muito com pragas, tinham uma certa, assim, carência, embora tenha uma produção muito organizada até lá. Tem muitos produtores, produzem há muitos anos, que é aquela história, passa de pai para filho e vai indo, né? De geração em geração. Mas eles estavam sofrendo, eles não estavam conseguindo entregar aquilo que eles estavam esperando. E outra coisa, tinha um desperdício muito grande. Daí veio uma empresa de suco, se instalou no município, né? Aquela parte que você jogava fora, eles aproveitaram. Mas, além disso, a safra teve uma melhora na safra, acho que e o IDR teve uma participação nisso. Ano passado foi safra recorde. Lá. Exatamente. Conta um pouquinho sobre essa situação. Então, a Apocan, agora, como eu falei que foi safra recorde, há 2 anos atrás, através de uma articulação, até vamos citar o Prometrópole aqui, claro. Através do Prometrópole, então o Sebrae veio, o IDR junto, isso. Prefeitura de Cerro Azul junto, assim, multi-atores. Foi um movimento fantástico, a Prefeitura de Curitiba com o Nivaldo, né? Exatamente. Da SMSAN. Então, várias pessoas direcionaram para que a Apocan, hoje ela tem IG, né? Tem selo de indicação geográfica, então Cerro Azul, a capital nacional da Apocan, e a Apocan que se produz em Cerro Azul, não existe uma Apocan parecida no Brasil, né? Por quê? Porque ela tem condições muito diferenciadas de clima, então ela consegue chegar num dulçor a mais do que as outras do país, então o trampolim da Apocan foi nisso, né? Hoje os agricultores estão organizados também, que eles vendem direto para a Ceasa. Temos uma política pública na Ceasa Paraná chamada Mercado do Produtor, que ele abarca apenas agricultores familiares. Então, essa política pública, a Ceasa dá o espaço, né, e oportuniza que eles comercializem, e nós do IDR Paraná vamos lá e fazemos todo o processo de
programação de produção desses agricultores. Certo. Então vem na linha que a Mariane falou da gestão da produção, que sim, é um grande gargalo, concordo plenamente, Mariane. E então a gente, com esses agricultores, já ajudando eles a gerir melhor a produção e programar semestralmente a produção deles, né? Então a Poncam foi isso, mas eu queria falar um pouquinho do morango também, que a Mariane colocou, porque assim, para nós é um caso de sucesso muito legal, que ouvi ela falando do morango, porque talvez há 3, 4 anos a gente não ouvia se falar muito do morango da RMC, né? Hoje, vocês têm ideia qual que é o estado que mais produz morango no Brasil? Não. É Minas Gerais. Qual que é o segundo? Paraná. É o Paraná hoje? É o Paraná. Então, hoje é o Paraná. Antigamente o São José dos Pinhais era muito forte. Ainda é. Ainda é. São José dos Pinhais é o primeiro produtor do Paraná em cultivo protegido, que são as estufas, né? Que legal. E aqui na região, e Araucária é o segundo. Quer dizer, é um acontecimento, né? E que legal ouvir da Mariane, é o morango, né? A gente fez um trabalho também via Prometrópole, todos os atores do Prometrópole, justamente para trabalhar na cadeia produtiva, desde a produção, passando pela cadeia de insumos também, que é muito importante, né? Gira muito dinheiro e muito recurso e muito direcionamento de manejo e práticas. Comercialização, que é um grande gargalo, como a Mariane falou. E aí no consumo, a gente trabalhou aí com influencer, mandar um abraço pro Rui Marshall aí, que teve com a gente, né? Mostrando o morango daqui da RMC, que é um morango de qualidade, que é um morango sem aquela coisa toda que falam de agrotóxico. Sim, temos morango sustentável, alimento saudável aqui. Então, muito bom. A gente conseguiu dar um destaque pro morango que já estava aqui, né? Olha só. Mas a gente fez esse trabalho de conscientização também. Parabéns. Aí, Mariana, ficou feliz de escutar sobre o morango? Muito bom, muito bom. Bacana, eu queria né? só complementar uma coisa, né, Rafael, que você falou um pouquinho sobre a questão, né, dos produtos de origem animal na região metropolitana. A gente tem sempre a questão dos requisitos sanitários, né, para esse tipo de comercialização, e eles são muito importantes, né, Thiago? Com certeza. Mas a gente entender que hoje, né, a estrutura da cidade mudou e criar um sistema como esse, vamos pensar que a gente vai pegar um controle que era municipal e vai expandir, ampliar para a região metropolitana, ele é muito importante, né? Por quê? Porque as questões sanitárias, elas nunca podem virar uma barreira ao comércio. Com certeza. Né? E essa é uma preocupação que a gente tem. E claro, às vezes, normalmente a gente está acostumado a ouvir o Brasil preocupado com a barreira de pôr o queijo lá fora, né? Mandar para a Europa ou coisas assim, os nossos queijos premiados aqui, que a gente tem dificuldade de fazer chegar na Europa, por exemplo. Mas existe aqui na região metropolitana também, né? Então, é um ponto de atenção aí super importante. E outro ponto que eu queria só complementar a questão do Rafael é que a gente tem também na parte de produção de alimentos aqui na região metropolitana, que são outras questões talvez de certificação. Então, quando ele disse, nós temos produtos aqui, né, que são saudáveis, então tá de acordo ali, por exemplo, com aquele objetivo do Paraná Mais Orgânico, é uma questão muito importante, né? Que está passando sempre por uma questão de legislação, sim, mas é uma questão prática, né? Como é que eu certifico, como é que eu mostro para o consumidor que o alimento que a gente está entregando, ele é mais orgânico do que o outro, ou como não. Né? Isso também é um gargalo ali para o produtor, e o IDR tem um papel muito importante nisso, né? Em ajudar o produtor a se adequar a esses requisitos da legislação para poder comunicar bem o agro, né, para o consumidor. Podia até aproveitar, Então, Rafael, para você explicar um pouquinho o papel, porque até nós que estamos nessa esfera pública há bastante tempo, às vezes a gente comete erros e às vezes a gente não sabe, né? Qual o papel exatamente do IDR, o que aconteceu com a Emater. Ela passou a ser um braço da IDR e a secretaria. Como que é hoje a hierarquia de toda a Secretaria de Agricultura e qual o papel do IDR nesse ponto? Vamos falar, mas eu também quero falar de certificação, claro, não posso perder a oportunidade com certeza. de conectar com Nós esse temos assunto. ainda aí Mas IDR Paraná, gente, é simples, ele existe faz 6 anos, ele surgiu de uma incorporação, a lei é de 31 de dezembro de 2019, incorporou Emater, IAPAR, CPRA e Codapar. 4 órgãos do estado do Paraná, hoje são 1. Nós somos o IDR Paraná, tá? Certo. Então, a finalidade nossa é
Extensão Rural do Estado do Paraná, oficial, Pesquisa Agropecuária Oficial do Estado do Paraná, parte logística e portuária, né? Gestão de portos também e armazenamento, com IDR Paraná, que é a antiga Codapar, e referência agroecológica, que entra um pouco do tema que a Mariane colocou, graças à herança do CPRA. Então, ela falou do Paraná Mais Orgânico. O Paraná Mais Orgânico hoje é uma política pública que o IDR Paraná hoje tem núcleos do Paraná Mais Orgânico internalizados a ele, por exemplo, né? Que fomenta a produção, a certificação, a produção, sim, também, a educação rural, não formal, e também a certificação de alimentos orgânicos, tá? Então, isso é uma função nossa hoje, junto da extensão rural integrada com o Paraná Mais Orgânico, né? Você falou, Mariane, do assunto de certificações, né? Hoje, a gente também tem, além dessa Orgânico Brasil, que tem a lei, né, federal, a gente também tem aqui no Paraná um caso de sucesso, que é o selo livre de resíduo de agrotóxico, que é um selo que a Dapar trabalhou ele, o Sebrae estava junto, e nós do IDR também participamos, que hoje a produção tem que ter uma gestão totalmente rastreável, né? E tem que ter um responsável técnico que acompanhe ela. E no fim de tudo, desse processo de transição, a Dapar vai lá e pega uma amostra do produto que está lá sendo certificado, né? E finalmente eles mandam para o laboratório, fazem uma análise, vê se tem ou não resíduo de agrotóxico. Se não, normalmente não tem, né? Eles dão esse selo. Então, é uma garantia que eu vou estar comendo um produto limpo, saudável, né? Então, é uma das possibilidades. Outra legal também, vamos citar o PENAI Agroecológico de São José dos Pinhais, né? Que é novidade. A Prefeitura de São José dos Pinhais, nossa, marcou um golaço, gente. A gente tem que falar aqui, né? Ela agora lançou o PENAI Agroecológico tem, acho que uns 10 dias, é bem recente, municipal, né? Que a rede municipal de ensino de São José dos Pinhais tem cerca de 80 mil estudantes. Tem cerca de 55 mil estudantes que consomem cerca de 80 mil refeições dia, tá? E aí, esse PENAI Agroecológico, que é uma lei nova e agora ela precisa ser regulamentada, por isso que a gente precisa de um apoio aí da Mariane, dos profissionais da área de direito, para justamente regulamentar e colocar os agricultores nesse barco, né? Como é que eu produzo do convencional básico até o agroecológico, ou até o orgânico certificado, né? E esse gap aí, esse meio, como é que a gente estimula isso? Eu acho que pode seguir nessa linha até, Mariane, quero que você comente, porque eu acho que é interessante. Às vezes a gente tem assim uma visão, eu sou leigo no assunto, tá? Eu sou entusiasta só, sou jornalista e já escrevi sobre o assunto, mas não sou técnico. E às vezes eu fico pensando naquele cara que tem um caldo de cana e tem que comprar cana que vem de Adrianópolis ou que vem de outros municípios que, né, tem essa produção abundante aqui na região. E o cara só quer saber de vender o caldo de cana dele. Ele não está preocupado se tem a inspeção, como que é, se ele vai ser responsabilizado se alguém tomar o caldo de cana dele e passar mal. Como que você vê isso? De que maneira você identifica e como a gente pode contribuir para que as pessoas se certifiquem que estão comprando um produto de qualidade? Bom, Thiago, eu acho que essa questão ela não é exatamente sobre você estar comprando um alimento com qualidade ou não, né? A gente está falando sobre características diferentes. Então, quando ele fala sobre eu ter um alimento lá, vamos pensar aqui no caso do morango, né? Que foi convencional, ou ele é orgânico, ou ele é agroecológico, são formas diferentes de produzir. Não significa que nenhum deles vai estar impróprio para o consumo, né? Essa é uma questão. E a gente tem que ressaltar aqui, né, gente? O agro brasileiro, ele é um agro sustentável. Então, a gente tem que tirar um pouco também essa visão de que só o agroecológico é um produto apto para o consumo. Não é esse o ponto. Mas qual é a questão, né, do IDR? Quais são os parâmetros exatamente que o consumidor vai utilizar. Por quê? Porque o produtor que está seguindo esse método da agroecologia, ele vai ter um custo de produção muito diferente, né? Então, ele também tem que ser remunerado de forma diferente. Então, por exemplo, São José dos Pinhais não vai poder pagar o mesmo valor que ele paga para um produto convencional para um produto
da agroecologia. Então, são esses os critérios e é essa segurança que a gente precisa trazer, né, para todos, né? Tanto para quem está comprando, nesse caso, quanto para o produtor que está vendendo. Porque ele não vai ser remunerado adequadamente se ele tiver que seguir o mesmo valor de mercado. E eu acho que a gente vai ter que fazer mais um podcast, porque infelizmente o assunto está muito legal, foi fluindo, gostoso. Eu quero agradecer a presença de vocês, mas a gente está chegando ao fim, já estão querendo cortar meu pescoço aqui. Mas agradecer a participação de todos, né, que continuem acompanhando aqui. O Smart City está um sucesso. O podcast aqui, do Prometrópole, também está disponível aí para que as pessoas acompanhem. Quero agradecer o Rafael, quero agradecer a Mariane. E vamos discutir isso com certeza com mais frequência. Obrigada, Thiago. Com certeza, estamos à disposição. Obrigado, Thiago. Obrigado, pessoal aí da produção que fez o convite e tal. Satisfação total estar aqui. Valeu, gente. Valeu, obrigado.